Arata é um fracote sem carisma cuja paixão foi roubada dele por ser um perdedor tímido. No entanto, sua vida sem jogo muda quando descobre que é adotado e que suas 5 irmãs não são parentes, então agora ele pode ficar com elas sem medo de acusações no estilo Alabama. Em uma área de classe alta de Tóquio, em uma mansão, reside um brilhante empreendedor autodidata e porque esse homem ama bater palmas, ele tem 7 filhos morando lá, todos se amando do jeito do Alabama, chamados de família Shionji. O irmão mais velho, Arata, pergunta ao irmão mais novo, Shion, por algumas dicas sobre como conquistar uma gata para ele. Mas Shion diz a Arata que não pode ajudá-lo. Shion pergunta sobre a garota de quem ele gosta, e Arata lembra-lhe que ele apenas a acha fofa. Não. Foi confuso para Shion como Arata, o herdeiro da família Shionji, não consegue conquistar nenhuma garota, mas Arata diz a ele que está tendo dificuldade em encontrar o amor por causa de sua descrença no destino. Nesse momento, as suas 5 irmãs, Ouka, Kotono, Banri, Minami e Seiha, aparecem, suspeitando que esses 2 irmãos estão falando sobre garotas. Mas Shion rebate, dizendo que Arata estava realmente curioso sobre as 3 medidas de Ouka. Isso a irrita, então Ouka ordena que seu cachorro ataque Arata, e quando ele começa a mordê-lo, as irmãs dizem que é karma por ele estar se comportando de forma inadequada. Arata diz a eles que nunca se interessará por suas próprias irmãs, mas Seiha o lembra do incidente com Kotono. Ele garante que foi um mal-entendido e Banri apoia sua afirmação. Mas Seiha os adverte que relações entre irmãos podem criar bebês tabus. Enquanto isso, Minami acredita que Arata é na verdade um cara legal, mas quando ele tenta agradecê-la, ela lhe dá um soco forte, dizendo como seus reflexos estão alertas depois de jogar Street Fighter, o que confunde os outros sobre como seus reflexos funcionam. Nesse momento, Ouka lembra os meninos sobre o aniversário de Kotono que está chegando, e enquanto Shion pode participar, Arata diz que tem outros planos. Mas quando Kotono pergunta se ele pode ir, Arata assegura que estará presente. A caminho da escola, as pessoas reparam nas irmãs, comentando sobre como é uma sorte todas as 5 irmãs serem bonitas e que os irmãos são sortudos por morarem na mesma casa com elas. No entanto, na escola, Arata desabafa com Shion como a realidade é diferente, já que eles, os irmãos, estão sempre recebendo punições em comparação com as irmãs, e que o pai dele sempre ficava do lado das irmãs. Shion entende a ideia das pessoas, ao ver como elas conseguem viver com Banri, que é o galã gentil, Seiha. No entanto, ao contrário de como os outros veem aquelas garotas como anjos, Arata só consegue vê-las como suas irmãs diabólicas. Mas quando Shion o lembra de seu incidente com Kotono, onde ela disse a Arata que gostava dele, Arata foi forçado a recusar seus sentimentos Alabama. Nesse momento, pela janela, Arata vê a garota de quem gosta, Lala, e quando Shion a vê, entende como as cicatrizes da infância de Arata por causa das irmãs o tornaram passivo com as garotas. Em casa, Arata está pensando se deve enviar um pedido de amizade para Lala, e isso o irrita, pois Shion estava certo sobre ele ser passivo com as garotas. Naquele momento, Ouka entra e pede a ele para compartilhar suas anotações da escola com ela. Ela o agradece como seu gêmeo pelas anotações, mas ele a lembra que são gêmeos fraternos. Enquanto ela está anotando as notas, Arata não consegue deixar de notar seus esquemas, e quando ele lhe diz que ela está vestida de forma muito aberta, ela lhe diz para controlar o olhar para não ser muito Alabama. Nesse momento, ela pergunta sobre a garota de quem ele gosta, e enquanto ele fica nervoso, revela que é Lala, que ela reconhece. Ela lhe diz que está no mesmo comitê que Lala e oferece para juntá-los, mas ele a impede de fazê-lo. Ele diz a ela que tem suas maneiras de atrair garotas, dizendo que não é da conta dela. E após ouvir isso, Ouka fica chateada e sai da sala. Enquanto isso, Kotono está em seu quarto olhando a foto da família, mas não consegue parar de olhar para Arata. Dias antes do aniversário de Kotono, Arata pensa profundamente sobre a natureza do destino, questionando quem ele seria se não fosse irmão das 5 irmãs. Mas em seu passeio pensativo, ele vê Lala com um homem que assume ser o pai do bebê dela, o que parte o coração de Arata. No fim de semana, todo estiloso, Arata sai do seu quarto para a festa de aniversário de Kotono, e no caminho encontra Ouka, que elogia sua escolha de roupa. Então os irmãos se reúnem ao redor da mesa de jantar, esperando o pai, mas bem nesse momento começa uma discussão. Ouka descobre como Minami perdeu os AirPods que Ouka emprestou a ela, e elas começam a se chamar nomes, desejando nunca terem sido irmãs. Enquanto os outros só podem assistir, Arata se cansa e ordena que parem. Ele os lembra de como sempre serão irmãos, e os outros sorriem para ele. Então o pai deles, Kanami, aparece e eles começam a festa. Antes de brindarem pelo aniversário de Kotono, Kanami diz que tem um anúncio. Para choque de todos, Kanami informa que eles na verdade não são irmãos. E enquanto ele sempre os amará como se fossem seus, a verdade é que todos eles são adotados. Ele afirma que enquanto Minami e Shion são realmente gêmeos, o resto não é. E ele está contando essa verdade a eles por causa de uma promessa que fez a mãe deles anos atrás. Ele pede que continuem a festa, mas enquanto o jantar é servido, todos ainda estão em choque com a notícia que mudou suas vidas.
Mais tarde, os irmãos se reúnem em uma sala, e quando a empregada está prestes a servir chá, Banri a dispensa pedindo privacidade. Enquanto os outros estão tensos, Minami ainda está alegre, mesmo que sua vida tenha acabado de mudar, e eles atribuem isso à sua personalidade radiante, herdada do pai. Uka expressa como se sente enganada, acreditando que o pai poderia ter dito isso antes, mas Seiya discorda e acha que o aniversário de Kotono foi o momento perfeito, já que era a promessa do pai para a mãe deles. Sendo a mais velha, eles perguntam a Banri se ela se lembra de algo sobre seu passado quando foram adotados pela primeira vez. E embora ela se lembre de algo, ela se recusa a compartilhar com eles, dizendo que não é importante. Ela os assegura de que o importante é que se amam e que sempre serão irmãos. Eles a aplaudem pelo discurso, o que melhora o humor deles, e todos vão dormir. Mas enquanto todos estão voltando para seus quartos, Arata ainda está lá, contemplando o que acabou de acontecer. De volta ao seu quarto, Arata continua pensando sobre o que aconteceu, e para distrair a mente, ele vai tomar um banho. Ele vê a armadura de enredo de alguém, mas ignora e entra. No entanto, ele faz contato visual com Kotono, que está tomando banho, e depois de verem os atributos um do outro, Arata foge, pedindo desculpas a Kotono. Em vez de ficar chateada, Kotono pede a Arata, como irmão, que lave suas costas. E como nos velhos tempos, ele faz o que ela pede, o que ela... Enquanto ele diz para ela esfregar as próprias costas, ela admite que gosta quando é ele quem lava suas costas. Enquanto isso, Uka está relaxando na cozinha quando Shion se junta a ela. Depois do que acabou de acontecer, Uka pergunta a Shion se Arata disse alguma coisa, dizendo como está afetando Uka fortemente descobrir que Arata não é seu irmão gêmeo fraternal. E Shion assegura a ela que Arata se sente da mesma forma. Como herdeiro da família Shionji, Arata tem a responsabilidade de ser o irmão mais velho de todos eles. Mas, sem que ambos saibam, no banheiro, ele está recebendo um abraço suave nas costas de Kotono. Enquanto isso, Shion diz a Ouka que, como eles não são irmãos, todos podem se casar legalmente. E embora Ouka sinta repulsa ao pensar em se casar com alguém como Arata, ela sabe que Shion está dizendo a verdade. Ela ordena que Shion faça Arata parar de olhar para seus atributos, mas Shion tenta desculpar seu ex-irmão, dizendo que Arata é como qualquer jovem hormonal. Ela então pergunta a Shion o que exatamente aconteceu entre Arata e Kotono no passado. E enquanto Shion sabe o que é, ele já prometeu a Arata manter isso em segredo. Mas Ouka diz a Shion que, enquanto os outros gostam de provocar Arata sobre aquele incidente, todos sabem que Arata não é um pervertido que pularia em sua própria irmã. Depois de ouvir isso, Shion conta a verdade a Ouka, e para seu absoluto choque, ela descobre como Kotono confessou seus sentimentos por Arata mesmo quando eles ainda eram irmãos. Mas Shion informa que Arata rejeitou os sentimentos de Kotono, não querendo ter um relacionamento ao estilo Alabama. No entanto, foi Kotono quem tentou forçar Arata a amá-la, o que terminou com ele em cima de... que foi o que as garotas viram, e depois que souberam que na verdade não eram irmãs, perceberam como as coisas poderiam ficar mais interessantes do que antes. De volta ao banheiro, Arata tenta fazer Kotono tirar suas mãos amorosas do Alabama dele, mas Kotono lembra a ele como, já que não são parentes de sangue, eles podem ficar juntos e até mesmo um dia se casar. Ela pergunta se é uma garota ruim, mas Arata entra no modo irmãozão e diz a ela que, embora não sejam parentes de sangue, ele sempre será o irmão que cuidará dela até o dia em que ela se casar com alguém. Kotono volta para a banheira dizendo como Arata é a pessoa mais gentil e cruel que ela conhece, e Arata sai do quarto dizendo feliz aniversário e deixando Kotono desejando que Arata correspondesse aos seus sentimentos. Desconhecido por Arata, quando ele sai do banheiro, alguém está observando-o, então ele vai para seu quarto, pensando se Kotono fez o que fez por causa do que aconteceu. E quando ele entra, é recebido por Seiha, que está estudando enquanto espera por ele. Sem rodeios, ela pergunta onde ele esteve, e não querendo dizer a verdade, ele mente, dizendo que estava passeando pela casa. Ela fala sobre como o quarto dele, que é o menor entre os irmãos, parece o maior, o que os lembra de quando jogaram pedra, papel e tesoura pela primeira vez para decidir quem fica com o maior quarto. E Arata se lembra de como perdeu. Enquanto ouve as tagarelices de Seiha, Arata se pergunta o que essa garota quer. E nesse momento, para surpresa de Arata, Seiha o empurra para a cama. Ela fica por cima dele dizendo que eles têm que manter isso em segredo e cola seus planos ao corpo dele, o que faz com que ele se aproxime da zona de perigo delas. Arata começa a suspeitar que Seiha é da mesma forma que Kotono. Mas para seu alívio, Seiha diz que não tem preocupação com ele. Ela revela que o viu no banho com Kotono, dizendo que viu toda a interação deles. Mas antes que ele exija uma explicação, ele atira de cima do seu corpo antes que seu vulcão exploda. Seiya diz a ele que sempre soube dos sentimentos de Kotono por ele, mas suspeita que depois de saber que não são irmãos de verdade, Kotono perde todas as suas restrições. Ela o elogia por lidar com a situação adequadamente, mas para garantir que ele não ceda aos avanços da própria irmã, ela teve que se certificar de que ele não queira desenvolver as tramas com elas. Ele pergunta se ela não tem outras maneiras além de subir em cima dele, e Seiya diz a ele que, como não tem sentimentos por ele, não vê problema em seu método. Ela lembra-lhe como um relacionamento entre irmãos resultou em descendência questionável, mas após o que aconteceu naquele dia, essa regra não se aplica mais a eles, e o relacionamento deles como irmãos não impedirá Kotono no futuro de querer que Arata expanda seus domínios. Ela sugere que isso pode até acontecer entre eles,
e enquanto Seiya odeia a ideia de eles se aproximarem assim, ela sabe que não é impossível. Ela sai da sala dizendo o quão feliz está por Arata não ter cedido, mas, quando ela sai, começa a se questionar se ela cedeu quando estava em cima dele. Na manhã seguinte, Arata acorda se sentindo horrível depois da montanha-russa de emoções que enfrentou na noite anterior. Quando ele sai, seus olhos se renovam ao ver o tamanho de Banri e Kotono vestindo uma roupa de enfermeira. E Banri informa que é o seu uniforme, que ela queria experimentar, mas decidiu experimentar em Kotono também. Quando ela pergunta a Arata se ele gosta de quão atraentes elas estão, ele diz que não, fazendo Banri chorar, exigindo que ele diga que gosta delas. Mas ele se recusa e fica nervoso. Então eles vão para a escola e, acompanhados por Xion, assistem enquanto outros caras olham para suas irmãs, o que faz Xion se perguntar como reagiriam se soubessem que na verdade não são irmãos. Ver como suas irmãs estão calmas faz Xion acreditar que as meninas mentem melhor do que os homens. E embora Arata concorde, ele sabe que no fundo, suas irmãs estão tão afetadas quanto eles pelo que aconteceu. Eles continuam o dia na escola normalmente, como se nada tivesse mudado entre eles. Mas, depois da escola, ele percebe que as coisas mudaram e tenta convencer a si mesmo de que tudo continua igual. Nesse momento, Minami aparece e Arata se surpreende ao vê-la fora do treino como de costume. Eles caminham para casa, e Arata elogia sua dedicação ao atletismo, onde ela ganhou múltiplos troféus e até foi chamada de futura olímpica. De repente, ela é cercada por seus fãs pedindo para lamber seus dedos dos pés e para deixar que eles bebam a água do banho dela. E depois que eles saem, Minami revela que ela ganhou fãs babando depois que fez uma sessão de fotos usando uma roupa masculina. Ele pergunta se ela quer se divertir no dia de folga do treino, mas para sua surpresa, Minami informa a Arata que o motivo dela ter uma folga do treino foi porque seu treinador mandou que ela estudasse, já que suas notas estão péssimas, como se vê. Embora Minami seja a mais atlética entre os irmãos, ela também é a mais burra. Como irmão mais velho, Arata declara que irá dar aulas para ela. Ele a leva a um karaokê para estudar em particular. Ele não pode deixar de reconhecer como ela fica bonita de perto. Quando Arata está ocupado explicando algo, ele não vê que Minami está distraída e escolheu uma música para cantar. E quando ela tenta resolver as perguntas sozinha, acaba respondendo tudo errado. No entanto, ela não se incomoda com o quão boba ela é, e começa a cantar horrivelmente, mudando a letra da música para falar sobre sua vida como tenista. E enquanto Arata quer que ela estude, ele não consegue deixar de se divertir com sua própria irmã. Depois que terminam a sessão, eles saem da sala, mas Arata rapidamente se esconde de... E quando Minami vê quem é, ela vê a garota por quem Arata tem sentimentos, Lala, com seu namorado. Então, a caminho de casa, eles falam sobre o que aconteceu na noite anterior, e quando Arata pergunta a ela o que ela acha disso, ela diz a ele que, como não são filhos de seu pai, eles têm que descobrir quem são seus verdadeiros pais. Ela expressa como se sente mal por Kotono sendo a mais nova, e Arata percebe que Minami não é apenas inteligente em algumas coisas, mas também uma boa irmã. Ela provoca Arata, dizendo que como ele não é realmente seu irmão mais velho, ela pode tratá-lo como seu senpai, mas Arata pede para ela não dizer isso em voz alta, não querendo que outras pessoas saibam sobre seu relacionamento estranho e complicado. No entanto, Minami diz que o importante é o laço que criaram durante toda a vida, onde ele sabe quem realmente é, então não deveria se sentir triste por não conseguir conquistar a garota de que gosta. Ele pergunta a ela como ela sabe sobre Lala, e Minami revela que Uka contou a ela, o que faz Arata perceber o quanto Uka é fofoqueiro. Minami garante a Arata que, como sua ex-irmã, ela sabe o quão boa pessoa ele é, então ele deve se animar, mesmo que Lala não tenha percebido isso, ao contrário de suas irmãs, e Arata fica emocionado com o que ela diz. De volta para casa, Minami entrega um bolo para Uka, o que a agrada, e devolve seus fones de ouvido, pedindo desculpas por tê-los perdido antes. No entanto, enquanto Uka aceita seu suborno, ela entrega os fones de ouvido para Minami, dizendo para ela ficar com eles, e Minami aceita, o que termina sua briga anterior em paz. Na manhã seguinte, depois de acordar, Arata escova os dentes como de costume, pensando no que Kotono fez no outro dia. Quando ele sai do banheiro, ele a encontra no corredor, e eles se cumprimentam de forma desajeitada, mas Arata sabe que é por causa do que aconteceu entre eles. Nesse momento, Seiya aparece, zombando dele por ainda se lembrar do incidente do banheiro, e ele se surpreende com a presença dela. Quando ele chama pelo nome dela, ela pede para ser chamada de Seiya-chan, que foi como ela pediu para ele chamá-la. E quando ele a chama assim, ela fica ligeiramente satisfeita. Ela pergunta a ele se está preocupado com o que pode acontecer entre ele e a Kotono, mas enquanto ele não está preocupado, pois não tem sentimentos por ela, Seiya está preocupada, pois sentiu algo por ele outro dia. De repente, Minami aparece, agindo como se fosse do Street Fighter, e conversa com Arata sobre a sessão de jogos deles do outro dia, vangloriando-se de como o derrotou inúmeras vezes. Quando ela chama Arata de senpai, Seiya fica surpresa e informa Minami que ela deve chamar alguém de senpai quando eles são mais maduros, e não um idiota como Arata. Quando as duas garotas estão saindo, Arata se pergunta por que ele tem que começar seu dia assim. Então, na escola, Arata congela quando vê Lala e decide não fazer nada. Uka aparece zombando dele, dizendo que ele deveria simplesmente dizer a ela como a ama. E quando ele a informa que Lala está namorando alguém, ela diz que ele perdeu toda a sua aura depois de ser rejeitado sem contar seus sentimentos. Nesse momento, os amigos de Uka a chamam, e quando ela sai com seus amigos, informa que irá a um parque aquático para o aniversário de Kotono.
Enquanto a observa, Arata não consegue acreditar em como Uka é realmente popular com todos, pensando em quão diferente ela é em comparação com a pequena gremlin que ele conhece em casa. Os amigos de Uka notam Arata atrás dela e dizem a Uka como Arata é atraente, comentando que adorariam namorar com ele e ser a mãe dos filhos dele. No entanto, Uka diz a eles que é uma má ideia, pois ela acredita que Arata é um idiota que não consegue conquistar uma gata, mas ao tentar menosprezar Arata, ela não pode deixar de elogiá-lo e acaba corando com suas próprias palavras. Quando eles saem para a aula, Arata ouve sobre a viagem ao parque marinho e espera que nada estranho aconteça lá. No dia seguinte, os irmãos chegam ao parque marinho para o aniversário de Kotono, e quando veem o mascote do lugar, Uka e Minami correm até ele, querendo tirar uma foto. Minami diz aos outros que está com fome, e depois de ouvir isso, Banri pede a Arata que a acompanhe para ajudar a pegar comida. Momentos depois, os dois pegam comida para os outros, mas quando olham para o mascote, eles não estão mais lá, deixando Arata e Banri com a comida. Arata tenta chamá-los para descobrir sua localização, mas quando eles não atendem suas ligações, Arata pensa que eles estão em um brinquedo, e Banri tem uma ideia. Ela declara que eles estão em um encontro, só os dois, acreditando que eventualmente encontrarão os outros, e quando Arata pergunta a ela o que fazem com a comida, Arata acaba tendo que comer tudo de... Como um casal de verdade, Banri se agarra aos braços fortes de Arata, e ele pensa para si mesmo como apesar do charme da irmã mais velha de Banri, ela sempre deixa Arata nervoso. Ele percebe como seus braços estão grudados nos fofinhos dela, o que o faz corar, e quando ele tenta lembrá-la de que ele é seu irmão, ela diz que ninguém ali sabe que eles são irmãos. Quando Arata fica ainda mais envergonhado com sua travessura, em vez de se afastar, Banri o provoca, dizendo que ela sabe que ele está gostando de suas tramas. E ele fica desconcertado. Banri se desculpa por suas tramas, dizendo que elas são grandes demais para controlar, especialmente para um cara sem experiência como ele. Emotional, damn it! Enquanto caminham lado a lado, Banri diz a ele que deve estar feliz por ter uma garota tão incrível ao seu lado. Embora isso irrite, Arata reconhece como todos os homens ao redor, que adoram esse tipo de mulher, estão olhando para eles com ciúmes por causa de Banri. Nesse momento, ela oferece a ele tocar seus melões como um presente, e ele fica vermelho como um tomate, dizendo para ela parar. Enquanto sobe as escadas, Arata não consegue evitar olhar para a bela vista à sua frente e acaba caindo das escadas, o que o faz se sentir completamente... Ela oferece a mão como ajuda, e quando ele aceita, ela o chama de fofo. Então, os dois aproveitam seu encontro privado, enquanto os outros fazem o mesmo. No entanto, Arata continua tentando ligar, e após muitas tentativas, ele consegue entrar em contato com Shion, que o informa onde eles estão. No entanto, estão longe um do outro, então decidem apenas se divertir. As meninas falam sobre como sabem que Banri vai provocar muito Arata, fazendo-o desejar que nunca tivessem sido irmãos. Elas mudam sua atenção para a aniversariante, Kotono, e a incentivam a aproveitar seu aniversário andando em todos os brinquedos que quiser. De volta com Arata, ele e Banri descansam após todos os brinquedos que experimentaram. E enquanto Banri sente fome, Arata não sente, depois de toda a comida que consumiu mais cedo. Quando ela dá uma mordida nos churros, Arata percebe o quão precioso é o sorriso dela por trás de seu ato de raposa. Ele fica curioso sobre como ela se sente em relação ao anúncio do pai deles, então ele pergunta diretamente. Ela expressa como, embora tenha ficado chocada no início, queria saber os detalhes. E Arata percebe o quanto ela pensou sobre isso. Ela pergunta o que ele tem em mente, e quando ele diz que não quer que a relação deles como irmãos mude, os olhos de Banri brilham, dizendo o quanto ele é adorável. Ela esfrega a cabeça dele como uma irmã mais velha, e isso a faz lembrar de como ela sempre fazia isso sempre que Uka e os outros o faziam chorar. Banri conta a Arata como sendo a irmã mais velha deles, ela fez um juramento de sempre proteger todos eles, mesmo que isso signifique arriscar sua vida. Isso faz a Arata lembrar de como Banri sempre foi assim, protegendo os outros, e sendo a irmã mais velha, mais legal que alguém poderia pedir. De repente, uma menina boba aparece com bebidas e escorrega, fazendo a bebida voar em direção a Banri. No entanto, Arata age rapidamente e se coloca entre eles, ficando molhado. A menina boba pede desculpas, mas Arata diz calorosamente que está tudo bem. Banri fica preocupada com ele, dizendo que ele não deveria ter feito isso. Mas assim como ela, Arata expressa que irá protegê-los todos junto com ela como seu irmãozinho. Isso cativa Banri, fazendo-a perceber o quanto Arata se tornou um homem. Justamente então, os outros aparecem e eles se reencontram. Mas quando veem Arata encharcado, perguntam-lhe se Banri ficou muito animada e quase o afogou no suco de frutos do mar dela. Eles continuam para a próxima atração, e enquanto caminham, Banri pede para segurar a mão de Arata. Quando ele pergunta o porquê, ela a agarra e o puxa com ela, dizendo que só quer segurar a mão dele. Naquela noite, enquanto estão brincando na ponte, agindo como princesas, os meninos e Kotono vão para... Mas Saya vê isso como uma oportunidade de informar os outros sobre o que aconteceu entre Kotono e Arata. Depois de informá-los, eles não conseguem acreditar que Kotono tenha coragem de se agarrar ao Arata com suas tramas reveladas, e perguntam a Saya o que Arata fez. Ela os informa que, como um bom irmão, Arata convenceu Kotono a desistir e interrompeu suas investidas. Ela garante a eles que Arata não tem desejos degenerados por suas irmãs, depois que Saya mesma testou isso. Quando eles perguntam como, ela revela calmamente que montou nele para ver se o coração dele batia e o Dingaling estava subindo, mas para seu alívio, nenhum dos dois aconteceu. Saya explica que a razão pela qual ela lhes disse isso é porque acredita que eles precisam fazer algo antes que algo aconteça entre eles.
e eles decidem não confrontar Kotono para que ela não entre em pânico. Nesse momento, Ouka informa que Kotono já tentou algo semelhante no passado e Arata assumiu a culpa, o que fez com que eles o chamassem de esquisito. Isso faz Saya perceber que o anúncio do pai deles sobre eles não serem sangue do mesmo sangue deu a Kotono o impulso de querer ter o tabu de Arata. Banri os acalma, dizendo que eles não devem tirar conclusões precipitadas ainda. Ela revela que conversou com o pai deles após o anúncio, e quando eles perguntam sobre o que ela conversou, ela diz que queria descobrir sua própria história e descobre que, eles nunca souberam o paradeiro dos pais de Banri ou quem são. Ela sugere que mantenham o perfil discreto e fiquem de olho neles, o que todos concordam. Em seguida, a caminho da loja de produtos, algumas das meninas ficam animadas, querendo comprar action figures. Quando ele vê como Kotono está agindo, Arata se sente aliviado em vê-la agir normalmente como de costume. Ele sabe como o anúncio do pai os pegou de surpresa, mas está feliz em ver que ainda estão juntos como sempre e está convencido de que nada nunca mudará entre eles. Nesse momento, um show de fogos de artifício começa, e eles o aproveitam juntos como irmãos. Mais tarde, enquanto os outros estão comprando produtos, Arata vê uma garota que se parece com Lala e fica nervoso por um segundo. Ouka aparece, vendo-o nervoso, e o convida para caminhar com ela. Ela fala sobre como é estranho saber que eles não são realmente gêmeos. Mas Arata interrompe seu pensamento, dizendo que ela sempre será sua irmã gêmea, mesmo quando não são. Depois de ouvir isso, Ouka fala sobre como no passado eles acreditavam que podiam usar telepatia como gêmeos e que sabiam o que o outro pensava o tempo todo. Isso deixa Arata embaraçado ao ouvir isso, e ele pergunta por que ela de repente mencionou isso. Para seu choque, Ouka diz a Arata que o ama, fazendo-o perceber que tudo está prestes a mudar. Dias antes, na escola, Shion perguntou a Arata se ele já tinha visto alguma de suas irmãs de forma romântica, mas em vez de responder, Arata perguntou por que ele fez essa pergunta. Shion explicou que, já que eles não são mais irmãos, ter filhos não é mais um tabu, e que Kotono até mesmo deu em cima de Arata. Mas Arata garantiu-lhe que nunca viu suas irmãs de forma romântica. No entanto, no presente, depois de Ouka confessar para ele a via como mais do que uma irmã, mas como uma parceira romântica. No entanto, Ouka expressa a Arata que o ama de forma platônica, o que alivia sua tensão, e ele está convencido de que mesmo que o inferno congele, Ouka nunca o veria como um candidato a romance. Ele a chama de tsundere, alguém que finge desinteresse, e ela o deixa, lembrando-o de trazer lembranças. Contudo, enquanto ele ri disso, recorda-se do que Shion lhe disse sobre ver suas irmãs de forma romântica, e começa a se inquietar. Enquanto isso, em sua caminhada solitária, Ouka não consegue esquecer o que acabou de contar para Arata, e percebe que sentiu ciúmes de Kotono depois que Saya lhe contou como Kotono disse a Arata que o amava. Na manhã seguinte, Arata está passando seu tempo se exercitando na academia de casa, construindo seus abdominais definidos, quando Minami entra e quer se juntar a ele. Ele expressa sua empolgação por ela se juntar ao treino, mas ela lhe diz para pegar leve pois ainda é cedo. Ela o elogia por nunca pular o treino, e lembra-lhe como o pai dele sempre fazia o Arata treinar até os ossos para torná-lo um líder, mas Arata ainda não consegue ver como isso foi benéfico para ele. Arata também mostra respeito por Minami por nunca faltar ao treino e lutar para se tornar um futuro atleta olímpico. Sem que Arata soubesse, na noite anterior, quando as meninas estavam na loja de souvenirs, elas perceberam que Ouka e Arata estavam desaparecidos, então Minami foi procurá-los. Para seu choque, ela ouviu Ouka dizendo a Arata que o amava. E desde então, Minami tem se preocupado sobre como poderia confrontar Arata sobre aquele incidente, não querendo ser tia dos filhos deles tão cedo. Enquanto ela pensa intensamente, Arata diz para ela parar de ficar à toa. Então Minami rapidamente faz alguns levantamentos com halteres para fingir que está tudo bem, mas Arata diz que a forma dela. Depois de reunir sua coragem, ela pergunta a Arata se algo aconteceu entre ele e Ouka. Mas sem saber ao que ela está se referindo, Arata garante a ela que embora ele brigue muito com Ouka, eles estão sempre muito unidos, o que é algo que Minami não quer ouvir naquele momento. Ela então sai da sala, não conseguindo suportar a pressão sobre seus ombros e sem saber o que fazer com a situação. Mais tarde, depois de terminar o treino, Arata vai ao banheiro, pensando no que Minami acabou de dizer a ele. De repente, quando Arata abre a porta do banheiro, Serra está lá usando a última de suas armaduras de enredo, e enquanto Arata está constrangido, Serra não se importa nem um pouco. Ela fala sobre como eles estão passando pelo que muitos protagonistas de anime de comédia romântica passam, mas ao contrário deles, Serra não dá um soco em Arata. Quando Arata tenta fechar a porta, ele vê que as roupas de Saya estão bloqueando-a de fechar. Então ele é forçado a pegá-las e colocá-las em um cesto de roupas que está dentro do banheiro, enquanto evita olhar para Saya no chuveiro. Quando ele olha para ela tomando banho, ele percebe que Saya não age de maneira diferente em comparação a... Ele nota o anel de Serra, aquele que a mãe deles deixou para eles, e pergunta se finalmente cabe nela. Ela diz que está um pouco folgado, mas se recusa a se desfazer por causa da memória de sua mãe. Mais tarde, sozinho em seu quarto, Banri bate na porta de Arata perguntando se pode entrar. Quando ela entra, começa a provocá-lo por ter um quarto tão limpo e arrumado, lembrando-o de todas as vezes que o pai deles o repreenderia por fazer bagunça no chão do quarto.
Ele pergunta a ela por que ela está aqui, e ela conversa sem compromisso, dizendo que só queria visitar o quarto dele. No entanto, ela casualmente bisbilhota o laptop dele, perguntando se ele tem algum vídeo picante, e para surpresa dele, Banri lê o título de um dos vídeos edição limitada da Mia Khalifa. Mas ele rapidamente agarra seu laptop de volta dela, perguntando como ela descobriu sua senha. Para seu constrangimento, a verdade é que o título pode ser visto nas notificações de e-mail dele, e que ela não precisou inserir nenhuma senha. Enquanto Arata está envergonhado, Banri expressa como ela está aliviada em saber que seu irmão é um homem culto, que aprecia vídeos de Johnny Sins e Mia Khalifa. Então, ela convida Arata para sair com ela. No dia seguinte, no encontro, ela o leva a uma loja de celulares, sabendo que Arata queria trocar de celular há muito tempo, e ele se sente feliz com o gesto dela. No entanto, ela começa a provocá-lo, dizendo que eles deveriam ir a um hotel depois e fazer hot yoga até o sol nascer e se pôr. Então, quando Arata escolhe seu novo telefone, ele o faz rapidamente e com eficiência. E quando Banri pergunta por que ele escolheu rapidamente, Arata expressa que não se importa tanto com o design. Nesse momento, Banri começa a tagarelar sobre como as pessoas escolhem seus telefones como seus parceiros, e que se alguém escolhe seus telefones apenas por suas características, isso significa que alguém prefere personalidade em vez de aparência. No entanto, Banri acredita que a aparência importa, pois se um dia Arata tiver uma namorada irritante, pelo menos ele poderia olhar para o rosto bonito dela em vez de um rosto feio. Então a vendedora traz o telefone, e quando vê Banri ao lado de Arata, ela lhes oferece uma oferta de casal para conseguir um grande desconto. Enquanto Arata quer recusar, Banri finge ser seu amante dizendo que eles vão aceitar a oferta, mas ele rapidamente recusa. Depois Arata se pergunta por que Banri de repente o levou para um encontro, mas seu pensamento é interrompido quando Banri vê uma barraca de sorvete. Depois de pegar o sorvete, ela lembra ele da vez em que todos discutiram sobre um incidente com sorvete, e Arata lembra como Manami acidentalmente comeu o sorvete de Kotono. Mas como Kotono era muito reservada, Uka defendeu-a contra Manami, o que iniciou uma briga entre todos os irmãos. No entanto, porque ela tinha muito medo de confrontos, Kotono sempre se escondia no armário sempre que estava triste, o que lhe rendeu o apelido de Fada do Armário por suas irmãs. Isso lembra Arata de como Banri costumava ter medo do sobrenatural. Mas ela diz pra ele calar a boca, já que a ideia de Casper, o fantasma amigável, ser assustador por trás dela, ainda a assusta. Nesse momento, Banri pergunta a Arata se algo aconteceu, assegurando-lhe que, como sua irmã mais velha, ela estará ao seu lado, e ele garante que está tudo bem. Enquanto isso, Kotono está em seu quarto olhando as fotos que tiraram durante a viagem de aniversário, mas quando vê Arata na foto, ela não consegue evitar olhar para ele um pouco mais. De repente, ela recebe uma mensagem de Banri no grupo de chat das irmãs, mostrando como ela está em um encontro com Arata comendo sorvete, e embora isso deixe Kotono extremamente ciumenta, ela se contém e apenas salva a foto. De volta ao encontro, Banri pede a Arata para continuar o encontro, o que o surpreende. Mas de repente, ela lê uma mensagem atentamente em seu telefone e diz a Arata que precisa ir a algum lugar o mais rápido possível. Antes de ir embora, Arata diz a ela que da próxima vez ela deve sair com um namorado de verdade. E enquanto Banri fica vermelha de vergonha, ela provoca seu irmão dizendo pra ele não se empolgar. Quando ela sai, todos que ela encontra ficam olhando pra ela, sem acreditar que alguém tão bonito existe. Então Banri liga pra Manami, dizendo que ela não conseguiu fazer a Arata abrir-se sobre o que aconteceu entre ele e Yuka, mesmo depois do encontro que acabaram de ter. No entanto, Manami ainda se recusa a acreditar que nada aconteceu. Ainda convencida de que Yuka disse a Arata que o amava, então ela manda uma mensagem para Banri, expressando como ela deve ter ouvido errado sobre Yuka dizendo a Arata que o ama. De repente, ela percebe que enviou a mensagem para o grupo das irmãs, então rapidamente apagou a mensagem, rezando para os deuses do anime que ninguém a tenha visto. Justo então, Yuka aparece no banheiro pedindo que seja sua vez de tomar banho, e enquanto Manami estava inicialmente nervosa, ela se sente aliviada por saber que Yuka não leu a mensagem. No entanto, sem que Manami soubesse, Kotono viu a mensagem antes de ser apagada, e ela não podia acreditar que agora tem uma rival amorosa. Mais tarde eles jantam juntos, e quando Arata olha para Sayaka, está pensativa, ele não pode deixar de notar que ela parece estar com problemas há algum tempo. Depois ele a encontra enquanto ela está sozinha, e embora ele inicialmente a ignore, ele acaba perguntando se ela está bem. Para sua surpresa, revela-se que Saya queria jogar Twister, e já que Arata perguntou, ela o leva para jogar com ela. Ele pergunta por que ela quis jogar Twister de repente, e ela o informa que, após sua visita ao quarto dele, ela tem tido pensamentos degenerados sobre ele, então precisa descobrir se realmente quer ter relações íntimas com ele. Arata quer recusar o jogo, mas quando Saya relembra quem o ajudou durante seu teste, ele cede e concorda em jogar Twister com ela. Quando o jogo começa, Arata inicia mantendo-se longe de Saya para evitar contato. Mas como isso não responderia às perguntas de Saya, ela propositalmente tenta se aproximar, esperando obter uma reação dela mesma, para ver se ela realmente quer ele. Eles continuam por mais algumas rodadas quando Saya menciona como Arata ainda está hesitando. Então na próxima rodada, ela propositalmente se coloca em uma posição que faria a maioria dos homens implorarem por um pouco de carne assada. Isso faz Arata quase começar a babar e ele declara que desiste, mas Saya não permite que ele recue. Então ele continua o jogo com esforço. Na próxima rodada, Arata tem que colocar o pé na cor azul, que está diretamente abaixo de Saya. Ele tenta ao máximo ser cuidadoso, mas acaba esbarrando nos bolos de arroz dela mesmo assim, o que o faz travar por serem tão macios. Nesse momento, Saya começa a tagarelar sobre os hormônios humanos, e explica como os humanos têm tanto dopamina, que é liberada quando ganham algo, quanto ocitocina, que é liberada quando uma pessoa quer fazer hot yoga com... Ela se pergunta em que momento ela passa da dopamina para a ocitocina quando está com Arda, que ela vê como alguém que pode fazer seu gatinho ronronar.
Naquele momento, ela se coloca em uma posição peculiar que Mia Khalifa costuma fazer, o que naquele momento faz Arata desejar ser como Johnny Sins. Ele começa a ajustar, mas de repente Saya perde suas forças e deixa cair seus bolos de arroz no corpo de Arata, dizendo que seus músculos desistiram. Arata não pode acreditar que sentiu os bolos de arroz de sua própria irmã sobre ele, mas para alívio de Saya, ela diz a Arata que não teve nenhuma intenção com ele durante o jogo, o que significa que ela pode continuar sua vida normalmente. Quando Saya vai embora, ela agradece a Arata pela ajuda, o que o deixa frustrado, se perguntando que tipo de besteira acabou de acontecer. Nesse momento, Ouka aparece depois de ouvir sua frustração e pergunta se ele quer se juntar a ela mais tarde para uma sessão de jogos. Isso faz Arata se perguntar por que Ouka de repente o convidaria para jogar sozinha com ele. E ele supõe que é porque ela realmente quer jogar com ele. Ele ainda se lembra de como Ouka o colocava em chaves de submissão sempre que perdia pra ele, mas o que mais o incomoda é como ela disse que o amava do nada. Eles começam a jogar e Ouka joga com empolgação, como se fosse o melhor jogo do mundo, enquanto Arata joga calmamente. Então, estando muito animada, ela se inclina sobre a perna dele e Arata percebe que ela não percebe que está colada nele, mas quando ele vê o sorriso brilhante que ela tem no rosto, ele não pode deixar de vê-la como sua adorável pequenina. Embora Ouka consiga derrotar Arata nas primeiras rodadas, Arata entra no ritmo e a derrota repetidamente, deixando-a devastada pelo número de derrotas que ela tem contra ele. Então, ela diz a ele que precisa ir ao banheiro, mas quando chega atrás dele, ela o coloca em uma chave de braço, como nos velhos tempos. Durante isso, Arata começa a implorar para ela soltar, dizendo como ele e seu personagem no jogo estão morrendo. Mas o que mais o preocupa é o fato de que ela tem seus planos grudados em seu corpo, e ele está fazendo o melhor para não acordar a fera. Tendo tido o suficiente das mentiras dela, Arata usa sua força bruta para virar a situação e prende Ouka no chão, dizendo que ele estava machucado. No entanto, ele percebe a posição em que está, e quando olha para baixo, ele vê que Ouka está olhando para ele como uma presa sendo capturada por um leão. Ela menciona que ele já é um homem, e isso o surpreende ao ouvir isso. Ela rapidamente sai da sala, percebendo que não tem chance contra Arata, e no fundo, ela deseja que Arata se aproveite dela. Isso deixa Arata confuso sobre o que acabou de acontecer, questionando o que ela quis dizer ao chamá-lo de um verdadeiro homem, e de cansaço, ele decide ir para a cama. Mas sem que ele soubesse, Kotono estava no quarto ao lado, ouvindo. No dia seguinte, os irmãos continuam o dia na escola como de costume, e no final do dia, o pai chama Arata para uma conversa de pai e filho. Ele primeiro pergunta a Arata se os irmãos estão bem após o grande anúncio, ao qual Arata responde que eles se tornaram mais expressivos desde o anúncio. Mas, para a surpresa de Arata, o pai pergunta se ele encontrou sua pessoa especial. Enquanto isso, as meninas estão assistindo a uma série romântica juntas, onde o cara propõe a sua pessoa especial em uma ponte. Enquanto Banri acha romântico um cara declarar seu amor ao ar livre, Uka sente repulsa, vendo uma garota receber uma proposta ao ar livre como uma mendiga. Elas perguntam a Ouka qual é sua situação ideal, e ela expressa que adoraria ser pedida em casamento por um alfa rico em um restaurante caro usando uma... Seiha lhe diz que ela deveria maneirar no rene, e quando lhe fazem a mesma pergunta, Seiha expressa como adoraria se casar com alguém que já tem tudo planejado, começando por quantos filhos eles terão até quantas sessões de hot yoga por semana. No entanto, Minami acaba com o assunto dizendo que o que realmente importa não é o lugar ou as circunstâncias, mas sim a pessoa que propõe, com a qual todos concordam de todo o coração. Enquanto estão voltando para seus quartos, Kotono está aos poucos perdendo o controle sobre suas emoções, e quando ela perde o controle, para choque de todos, declara a eles que está apaixonada por Arata. Banri tenta acalmá-la, entendendo que ela o ama como um irmão, mas Kotono mais uma vez declara que ama Arata e quer se casar com ele. Depois de tudo o que ela viu, declara que cada uma de suas irmãs é sua rival e não pretende perder. De volta a Arata, seu pai expressa a preocupação de que Arata possa não ter uma esposa como futuro herdeiro da família e, por curiosidade, pergunta ao pai o que o fez escolher a mãe deles. Inicialmente, ele brinca dizendo que se apaixonou pelas tramas cativantes dela, mas acaba confessando que estava perdidamente apaixonado pela alma radiante da mãe deles. Arata pergunta a ele por que eles têm apenas uma foto dela, e o pai lhe diz como as pessoas verdadeiramente bonitas não gostam de estar em fotos. Ele pergunta a Arata se ele se lembra do misterioso 8º quarto da casa, e Arata diz que ele e os outros que ainda não estiveram dentro daquele quarto acreditava que era uma sala para levá-los a um isekai. Arata diz ao pai que, embora acredite que o pai tenha uma razão para revelar a verdade recentemente, ele acredita que eles vão superar isso. Como o futuro herdeiro da família, Arata diz ao seu pai que ele sempre cuidará de seus irmãos e garantirá que todos tenham uma vida feliz. Quando Arata sai, o pai olha para a foto de sua esposa e expressa a ela o quanto está orgulhoso de ter adotado Arata como seu filho. Na manhã seguinte, Arata vai correr após sua conversa com seu pai. Enquanto isso, as irmãs ainda estão conflituosas após a declaração de Kotono, dizendo que queria se casar com Arata. Quando Minami sai de casa, ela encontra Arata e fica nervosa, lembrando do que Kotono disse. Arata percebe que algo está errado e pede para Minami desabafar, mas ela se recusa e sai correndo para praticar para o torneio intercolegial. Dentro da casa, Banri está repreendendo o cachorro por comer demais e não se exercitar o suficiente, avisando-o de que ele pode se tornar um inútil e gordo.
Quando Arata os vê, ele se junta a eles para repreender o cachorro por não querer correr com ele e preferir comer como um guloso. De repente, Banri sugere que eles deveriam diminuir a comida do cachorro, o que irrita tanto o cão que ele morde Arata, culpando-o pelo que acabou de acontecer. Nesse momento, Xion aparece pegando seu café da manhã e lembra Banri de que ela está atrasada para a reunião do dia. No entanto, quando olham para o corpo de Arata no chão, ficam se perguntando o que fazer com ele. Mais tarde, durante o treino de tênis, Minami tem dificuldade para se concentrar, ainda presa no que Kotono lhes disse. No entanto, apesar de estar fora de forma, ela ainda recebe elogios de seus colegas que perguntam qual é o seu segredo. Em vez de responder sério, Minami fala besteiras sobre leões e gatos. Nesse momento, Minami percebe sua veterana, Nao, e a desafia para um jogo, apostando uma bebida. Ela joga um jogo infantil de tênis que testa sua agilidade, e Minami vence no final. Enquanto descansa, Nao diz a Minami que o Inter-High será seu torneio final, mas ela não está preocupada, pois sabe que a grande esperança deles está em Minami. Ela fala sobre como inicialmente pensou que Minami seria uma garota arrogante, e embora ela seja arrogante, Nao também viu como Minami trabalhava mais arduamente. Ela deseja que ambas alcancem seus sonhos, o que toca o coração de Minami. Ela brinca sobre o discurso motivacional de Nao e ela fica sem jeito, então desafia Minami para uma revanche. Depois Minami ouve que Nao não recebeu nenhuma bolsa de estudos para a faculdade, então depois de se formar, ela teve que parar de jogar tênis e conseguir um... Lembra a Minami da primeira vez que ela conheceu a Nao, onde esta a cumprimentou calorosamente e a convidou para jogar com ela, o que acabou com a vitória de Minami. Agora Minami não quer nada mais do que despedir-se de Nao com uma medalha de ouro, e isso se torna sua missão. De volta para casa, a empregada chama Arata por algo e ela conta a ele algo sobre Minami. Arata confronta Minami, que está se exercitando, e ela fica assustada quando ele se aproxima dela. De repente, Arata se declara como seu treinador, e enquanto ela está falando que não precisa de um, ele revela que sabe que ela está machucada. Ele conta a ela que a empregada a viu enfaixando os tornozelos e Arata pretende ficar ao lado dela durante o treinamento. Enquanto isso, Uka está em seu quarto, ainda pensando no que Kotono lhes disse. E embora quisessem acreditar que Kotono não estava falando sério, Seiya os alertou que, como não são mais parentes de sangue, a declaração de amor de Kotono por Arata deve ser levada a sério, o que para este, Uka ainda está pensando. De volta ao ginásio, Arata ajuda a Minami a se alongar para ajudar na lesão. Isso o faz lembrar dos tempos em que costumavam alongar juntos no passado, mas ao contrário de antes, ele nota o quanto o corpo de Minami mudou, desde a pele macia até suas curvas suaves. Ele rapidamente tira isso da cabeça, perguntando a Minami se ela contou à sua equipe sobre o tornozelo, e ela diz que não contou. Arata tenta repreendê-la, mas Minami expressa o quanto quer ganhar o Inter-High não apenas por ela mesma, mas também por alguém precioso. Depois de seu alongamento, ela vira o jogo e alonga Arata. Quando ela se empurra contra suas costas, ele pode sentir suas santas características pressionando-o, mas para sua surpresa, ele percebe que ela não nota. Após sair da academia, Arata encontra Kotono, que congela ao vê-lo. Ele percebe que é a primeira vez que estão sozinhos depois do divertido incidente no banheiro. Ela pergunta se ele estava sozinho com Minami, pois está preocupada que ela possa contar a ele sobre sua declaração. E ele diz a ela que estava. Kotono insiste e pergunta se Minami estava agindo de forma estranha, e Arata fica desconcertado após a sessão de alongamento que teve, mas ele diz que não estava. Arata pergunta a Kotono se ela sabe de algo, mas ela fica desconcertada e rapidamente foge para sua... Dias depois, Minami compete na semifinal do Inter-High, e pensando em sua senpai, ela luta contra a dor e vence a partida, levando ela e seu time para as finais. Fora do ônibus, a equipe a parabeniza por levá-los para as finais. Mas enquanto ela está entrando, Minami sente uma dor tremenda no tornozelo e não o percebe. De volta para casa, Arata continua ajudando Minami a alongar o tornozelo, mas Minami informa Arata que depois que ela contou ao treinador sobre seus problemas no tornozelo, o treinador decidiu designar um treinador pessoal para ajudá-la. Arata percebe que será dispensado após as finais, mas Minami agradece por sua ajuda até agora. Em seu quarto, Arata guarda todos os livros que tem sobre alongamento, percebendo que não são necessários por agora. Na manhã seguinte, Arata e seu abdômen definido entram no serviço de fãs ambulante, Banri, que está tomando café da manhã. Ele tenta adverti-la sobre comer apenas cereal pela manhã, mas ela o provoca, dizendo que se ela engordar demais, o grande Arata precisa ajudá-la a fazer um cardio quente juntos. Arata pergunta a ela se Minami já tomou café da manhã, mas Banri diz que não a viu o dia todo. Nesse momento, Sei aparece, também perguntando sobre o paradeiro de Minami, o que o surpreende. Quando os outros aparecem, eles perguntam se sabem onde está a Minami, mas eles não sabem. Mas para choque deles, Xion informa que os tênis de Minami ainda estão lá, o que significa que Minami não está com seu time nas finais e ela desapareceu. Eles rapidamente procuram Minami no quarto dela e quando não a encontram, ficam muito preocupados. De repente, para surpresa deles, Minami aparece dizendo que acabou de ir à loja de conveniência. Quando perguntam sobre a final do Inter-High, ela desvia a conversa dizendo que está tudo sob controle. Eles perguntam a Xion se ele sabe de algo e ele diz que não. Arata se sente preocupado, então vai ao quarto dela, esperando encontrá-la em lágrimas. Mas para sua surpresa, Minami está alegremente comendo como um porquinho, aproveitando a vida. Arata expressa como está preocupado com
E ela revela que após seu treinador descobrir que ela se machucou, ela foi retirada do time para evitar que arriscasse seu futuro promissor. Arata pergunta a ela se está tudo bem em não lutar por alguém precioso para ela, e Minami o ignora dizendo que não tem escolha. Quando Arata está prestes a sair, ele olha para trás e vê Minami sorrindo para ele de maneira meio forçada. Quando ele sai, Shon aparece para confrontá-lo e revela algo que ele não contou a ninguém. Ele diz a Arata que mais cedo naquela manhã, do lado de fora da casa, ele viu Minami chorando sozinha, evitando que alguém a visse. E Shon optou por fingir que não viu, pois sabe que Minami não quer que os outros se preocupem, enquanto no fundo, ela está profundamente magoada. Depois de ouvir isso, Arata invade o quarto de Minami e a leva com ele para fora, onde Uka e os outros estão esperando por Minami para que todos possam apoiá-la em sua final de tênis. No caminho, enquanto os outros estão preocupados que vão chegar atrasados, Minami está absorta em seus pensamentos, lembrando-se do momento em que foi retirada do time depois que Nao contou ao treinador sobre sua lesão por preocupação. Minami implorou para que a deixassem competir, revelando como sabia que seria a última dança de Nao com o tênis e queria que fosse uma vitória para ela. Nao abraçou Minami, agradecendo-a, mas queria que Minami não arriscasse sua lesão por seu próprio futuro. Arata diz a Minami que não tem certeza se tomaram a decisão certa e pediu a Minami para desistir se algo der errado. Ele também pede para ela nunca mais mentir para eles ou para si mesma. Enquanto isso, o time de Minami perde a competição de duplas, restando apenas a competição de simples para trazer o ouro de volta para Nao e sua equipe. De volta ao carro, todos entram em pânico ao perceberem que estão presos no trânsito, e Arata pensa intensamente sobre o que fazer para chegar lá. Nesse momento, eles notam bicicletas de aluguel ao lado da rua, e Seiya diz que tem um aplicativo para alugá-las. Arata rapidamente puxa Minami com ele para chegar à competição e Shion entrega a Minami seu equipamento de tênis, desejando-lhe sorte. Durante a pedalada até lá, Arata faz o máximo para ir o mais rápido que pode, suando e lutando para respirar direito. Ele lembra Minami de uma época, anos atrás, quando a escola pediu que escrevessem coisas para suas mães no Dia das Mães. Mas como a mãe deles já se foi, todos tiveram dificuldade para escrever qualquer coisa devido à tristeza, exceto... Naquela época, Minami expressa a sua falecida mãe como ela e seus irmãos se tornaram mais próximos em sua ausência, e Arata expressa como ele a aprecia como um membro da família que sempre sorria mesmo nos momentos mais difíceis. Arata diz a Minami que, embora ela não seja um gênio, ela é uma trabalhadora que tem uma atitude positiva, e Arata reza para que ela seja recompensada por todo o seu esforço. No final, Nao consegue vencer sua partida de simples, deixando a substituta de Minami para vencer seu jogo. No entanto, Minami e Arata chegam até Nao, e o time após uma longa viagem de bicicleta. Antes que Minami possa dizer qualquer coisa, Arata se curva até o chão, implorando ao treinador para deixar Minami jogar, dizendo que para ela, o jogo que está prestes a acontecer é tão importante quanto seu futuro. Depois de ouvir isso, Nao apoia Minami e o treinador decide deixar Minami jogar. Então, o jogo começa, e quando o nervosismo começa a afetar Minami, sua família torce por ela das arquibancadas, acalmando seus nervos. Minami recebe primeiro, e através de sua habilidade, consegue ganhar o primeiro ponto contra sua oponente. Então a oponente saca novamente, mas dessa vez, ela dificulta para Minami acompanhar. E assim que Minami pensa que está ganhando, a oponente contra-ataca. Isso força Minami a usar seu tornozelo esquerdo, que é tensionado, e ela consegue ganhar mais um ponto ao custo de arriscar uma lesão. Após uma final exaustiva, a equipe de Minami chorou de agonia ao perder o jogo. Ela tenta animá-los pedindo desculpas pela derrota e oferece a Nao para lhe dar um tapa depois de toda a conversa que fez antes do jogo sobre vencer. Em vez de um tapa, Nao se inclina para ela, agradecendo por ajudá-los a alcançar o sonho de competir em um nível alto. Ela ora para que o jogo não afete seu futuro, e Minami se segura para não chorar. Enquanto isso, os irmãos estão esperando que Minami volte para casa com eles, mas eles sabem que após sua derrota, ela está em algum lugar sozinha. Arata vai procurá-la e a encontra sozinha sentada em um banco. Quando ela o vê, Minami se rebaixa dizendo como ela se deixou passar vergonha e que seu próprio time até agradeceu a ela, apesar da derrota. Ela agradece a ele e aos outros por levá-la até lá. No entanto, Arata a puxa para um abraço e diz para ela parar de mentir para si mesma, não enquanto está nos braços do irmão. Minami começa a perguntar o que precisa fazer para ser boa o suficiente, começando por ser a melhor jogadora de tênis, até vencer o Wimbledon e quebrar recordes. Ela quer desesperadamente saber o que precisa fazer para se tornar mais forte para não perder novamente no momento crucial. E Arata assegura a ela que, com o tempo, ela será forte. E Minami chora copiosamente nos braços de Arata. Dias após a derrota, Minami está mergulhada em seus pensamentos, ainda se lembrando de como Arata lutou tanto por ela e a abraçou após sua derrota, o que a faz sentir um friozinho na barriga. Enquanto isso, Uka está discutindo com todos sobre como ela acredita que uma das jogadas de Minami foi trapaceada e que ela deveria ter ganhado um ponto, o que teria mudado o momento a seu favor.
Ela pergunta a Arata sua opinião, e ele a ignora, dizendo que o que importa é que Manami agora não tem arrependimentos. Manami sai para a confusão e não consegue olhar a Arata nos olhos. Ouka pergunta a ela sua opinião, e para sua irritação, Manami não se importa mais. Se preocupa com o jogo e está mais grata por não ter piorado sua lesão. Minami se senta bem na frente de Arata, e ele dá dicas sobre o que fazer com sua lesão. E enquanto Minami responde a ele, ela não consegue se virar para olhar para ele. Ainda recusando o resultado com a bola, Ouka declara que vai mostrar o que realmente aconteceu, ainda acreditando que Minami deveria ter ganhado. Ela balança a bola em frustração, enquanto isso, o cachorro pensa que ela está pedindo para brincar. De repente a bola escorrega e vai em direção a Minami, correndo o risco do cachorro pular nela. Mas Arata aparece e pega a bola para salvar Minami, o que a deixa encantada e a faz desmoronar. Ele repreende Ouka por não ter cuidado e pergunta a Minami se ela está bem. Naquele momento, Minami se lembra de como tanto Ouka quanto Kotono expressaram seu amor por Arata, e começa a pensar se o sentimento formigante em seu coração é o mesmo que suas irmãs tiveram. Mais tarde naquela noite, Kotono está pensando muito sobre suas confissões a Arata quando Ouka bate na porta dela, pedindo para conversar sobre algo. Ela entra e comenta sobre como o quarto dela é fofo, o que combina com sua estética. Mas Kotono não está interessada em conversa fiada, e pede que ela vá direto ao ponto. Ouka confronta Kotono sobre sua confissão para Arata, e pede, de irmã para irmã, que Kotono fale com ela se precisar de alguém para ouvir. Em vez de responder, Kotono revela como sabe que Ouka também confessou seus sentimentos a Arata durante a viagem deles, e como a viu com Arata aconchegados no chão da sala de jogos. Ouka percebe que o que fez levou Kotono a declarar seu amor por Arata na frente deles, e ela diz a Kotono que ela entendeu errado. Ela conta a Kotono que disse ao Arata que o amava como sua ex-irmã gêmea e que nada aconteceu na sala de jogos. O que Kotono se aproxima muito e pergunta a Ouka se ela realmente não está apaixonada por Areita, e quando ela diz a Kotono que não está, ela vê o quanto Kotono fica aliviada. Ela pede desculpas a Ouka por ter entendido mal, mas quando Ouka sai do quarto, ela não consegue parar de pensar em Arata. Mais tarde, Banri entra em pânico e implora a qualquer um de seus irmãos para ir com ela à escola de enfermagem por algum motivo. E quando nenhum deles pode ajudá-la, ela recorre ao seu confiável irmão antigo. Em seguida, eles passam furtivamente pela segurança para entrar na escola de enfermagem de Banri, e ela expressa como estava com muito medo de ir sozinha por causa de seu medo de fantasmas. Arata começa a falar sobre como a escola dela realmente parece assombrada, e Banri começa a ficar com medo, implorando para ele parar com isso. Arata não entende porque ela escolheu a escola de enfermagem, mas quando ele pergunta a Banri sobre isso, ela não responde. De repente, um barulho alto ocorre e Banri agarra Arata, pensando que é um fantasma. Mas Arata diz a ela que é apenas o vento batendo nas janelas. Com ela no braço dele, Arata não pode deixar de sentir o marshmallow nele e tenta se afastar. Mas isso deixa Banri ainda mais assustada, então ela aperta ainda mais, forçando Arata a arrastá-la. De repente, Arata puxa por trás e tapa sua boca, mandando ficar quieta. Naquele momento, um segurança passa e ele se pergunta por que eles têm que se esconder quando Banri é um... Nesse momento, Banri chama por ele, e ele percebe que, o tempo todo, estava com as mãos nos seios dela, e rapidamente a solta. Isso lembra de como costumavam brincar e se tocar fisicamente. Mas agora ele realmente percebe como é diferente, com Banri tendo se tornado mais encorpada e macia. Então, eles chegam ao destino, a sala do clube de Banri, e ela finalmente encontra o que havia esquecido na escola mais cedo, suas bonecas feitas à mão que planejava terminar naquele dia. Arata pergunta o que são, e Banri conta a ele uma história sobre quando ela entrou pela primeira vez na escola de enfermagem. Ela foi levada para visitar um hospital. Lá, ela viu crianças que estavam hospitalizadas por um longo período, com algumas delas brincando felizes. Ela então viu alguns estudantes animarem a criança triste e melhorarem seu humor, que na verdade eram voluntários da escola dela. Depois de ver isso, ela se inscreveu no clube de voluntariado da escola para poder fazer o mesmo, e todos os dias as crianças nunca saíssem do hospital de mãos vazias, levando uma boneca. Banri disse a Arata que o motivo pelo qual ela se inscreveu em uma escola de enfermagem foi que anos atrás, quando ela visitou a mãe doente, sempre chorava sozinha sempre que tinha que deixá-la. Foi naquela época que uma enfermeira veio animá-la, e foi então que ela soube que queria ser exatamente como a enfermeira que fez uma menina triste feliz. Então Arata e Banri vão para casa, e Banri diz a Arata que ela ainda está muito envergonhada para contar aos outros o motivo pelo qual se tornou enfermeira. Banri diz a Arata que ele deve ter gostado de sentir suas tramas sobre ele mais cedo, mas em vez de responder, Arata a deixa pra trás, forçando-a a persegui-lo por medo. No dia seguinte, Banri consegue terminar de trabalhar nos bonecos e entregou-os às crianças doentes. Ela envia uma foto disso pra Arata e agradece pela ajuda. Dias depois, Ouka e sua turma recebem os resultados do simulado. Os outros perguntam a Ouka que nota ela tirou, e Ouka diz a eles que tirou a de sempre, que não. Eles se gabam de como a Ouka sempre tirou um A e provavelmente se tornará a próxima presidente do conselho deles. Mas o que eles não sabem é que a Ouka na verdade tirou um D. Naquele fim de semana pela manhã, Ouka se prepara para ir a algum lugar e Arata pergunta a ela para onde está indo. Quando Ouka diz a ele que está indo para Yamanashi, ele fica surpreso, mas ela ignora e vai de qualquer jeito. Arata fica confuso sobre por que Ouka está indo para lá, sabendo que eles não têm parentes, mas ele assume que ela só precisava de um tempo para si mesma após tudo o que aconteceu e espera que ela volte durante o dia da escola. No entanto, depois que o fim de semana passou e o dia escolar começou, Ouka ainda não tinha retornado. Comente aí embaixo, enfermeira Katia, se você terminou o vídeo. Na próxima semana estaremos de volta com um novo resumo do episódio mais recente. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo.